O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos discípulos comiam um pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, segundo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os mestres da lei e os fariseus perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda: quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis, e fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos, caríssimas, nos encontramos nesta tarde no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Você, aonde quer que esteja, nos acompanhando agora pela TV Horizonte, pela Rádio América e também pelos nossos canais no YouTube e Instagram, Mãe Piedade, aqueles que aqui trabalham, aqueles que aqui também colaboram, permitam-me no dia de hoje expressar a gratidão que tenho pelos 104 anos da Arquidiocese de Belo Horizonte, que durante este período dedica-se a fazer com que as pessoas se encontrem com a riqueza do Evangelho e possam modelar a vida de cada uma delas àquele que ressignifica toda a nossa história. Em especial, nesta liturgia, ressalto a ação de graças por todos aqueles, a começar dos primeiros que aqui chegaram e que assumiram na nova capital mineira e em mais 28 municípios o compromisso de fazer o Evangelho ecoar. Há 104 anos. Quantas pessoas não contribuíram para que nós pudéssemos, nesse momento, estarmos aqui? A minha gratidão como padre, como fiel, como batizado, à Igreja Particular de Belo Horizonte, que me deu o maior de todos os presentes que eu poderia ter recebido, além da vida, que é dom de Deus, através de meus pais. Ela me deu a oportunidade de conhecer a Jesus Cristo e caminhar, buscando todos os dias me aproximar da estatura que Ele apresenta a cada um de nós como filhos de Deus. E esse gerúndio caminhando não quer dizer como algo que não está acontecendo, mas é porque todos os dias, na missão de proclamar a palavra e fazer com que o Senhor seja conhecido, todos os dias, um pouquinho, preciso dar um novo passo
O dia que terminarei será o dia no qual este corpo não terá mais as suas funções, mas espero ser digno de, com tantos outros que se dedicaram ao anúncio do Evangelho nestas terras, conseguir ver aquele que é o maior prêmio que qualquer pessoa poderia ter. A Arquidiocese de Belo Horizonte, em todos os seus membros, todos, bispos, padres, diáconos, leigos, a minha mais profunda gratidão. Meus caros, temos hoje a oportunidade de lançar o nosso olhar a Gênesis. Gênesis, capítulo 1. 20 ao capítulo 2, versículo 4. Eu gostaria de com vocês olhar um pequeno detalhe. Pequeno e não insignificante. No versículo 27 do capítulo 1 do livro do Gênesis, escutamos: E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus ele o criou. Homem e mulher os criou. Versículo denso e rico. Porque a imagem, os traços que nós carregamos, como carregamos traços de nossos pais, como carregamos traços de todos aqueles com os quais nós convivemos, ainda que tenhamos pequenas diferenças, nós carregamos uma imagem daquilo que significa ser homem. Seja na condição física ou seja ainda pelas faculdades que cada um de nós desenvolve e as tem. Imagem, no sentido de sermos o traço de Deus, como netos, filhos, tem o traço de seus pais, irmãos, mas não são eles. Ainda existe uma outra coisa. Ainda que a estatura seja diferente, o peso, todos nós sabemos basicamente qual é a ideia ou a imagem de uma figura humana. Entretanto, é importante lembrarmos-nos que no versículo 26, Deus não faz o homem somente à sua imagem. No versículo 26, vai ser dito: façamos o homem à nossa imagem e segundo a nossa semelhança, para que domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os répteis, e sobre tudo que rasteja ou anda sobre a terra. Façamos o homem à nossa imagem. Já expliquei o que significa isso. Mas a semelhança está mais vinculada ao modo de agir, ao compromisso de fazer. Todos nós somos treinados e copiamos os que estão ao nosso redor em suas atividades. Lembro-me que, ainda pequeno, eu achava interessantíssimo quando meu avô e meus tios iam capinar a roça, o café, virar o barro para plantar o arroz ou ainda plantar feijão, milho e até colher amendoim. Me lembro o modo com que eles faziam e nós, os pequenos, queríamos repetir os gestos como eles faziam. Aprendíamos como se deveria segurar uma enxada, mesmo que numa noção, mas não conseguimos fazer igual. Entretanto, o objetivo era: quero crescer para aprender a fazer como eles. Meus caros, não basta simplesmente carregarmos os traços de Deus. É necessário que nós aprendamos a ser semelhança dele. Que o nosso agir corresponda ao agir dele. Suas mãos, seus pés, seu coração, seu olhar e seus ouvidos
tem um modo de escutar, de alcançar, andar, pulsar, compadecer-se, observar, que lhes são próprios. Somos imagem de Deus. Ao olharmos para um ser humano, poderemos ver o retrato daquele que nos chamou desde sempre. Mas sejamos honestos, nem todos aqueles aos quais nós olhamos, ou nem todos aqueles que olham para nós, veem a semelhança de Deus, nem mesmo minimamente. Porque a semelhança significa buscar aproximar-se do modo de se comportar, viver, aproximar, amar, cuidar, zelar, governar, santificar, orientar cada pessoa. Logo, o que eu quero dizer é isso. Semelhança significa um modo de viver, um modo de se relacionar. E eu acredito que isso é bem palpável, porque todos nós, pelo menos, todos nós, se não dissemos, já ouvimos uma frase assim: como pode alguém dizer que acredita em Deus e ser desse modo? Não me esqueço ainda de um livro interessante que Joseph Ratzinger, Bento XVI, escreveu, olhando para as dificuldades da humanidade, e um diálogo com um ateu, onde a pergunta que permeava o texto era: onde está Deus? Ainda quando ele chega em Auschwitz, onde milhares e milhares de judeus foram mortos pela mais expressiva ignorância do ser humano nos nossos tempos. E ele diz: aonde estava Deus? Mas existem outros feitos que nós não nos lembramos. O massacre de ciganos. Sim, ciganos foram assassinados em um número gigantesco, quase ao ponto de desaparecer, lá na região da Europa. Esses nós não falamos. Os massacres de negros, ou pretos, me perdoem se erro a nomenclatura, de índios, cristãos, não cristãos, o modo com que aqueles que carregam os traços de Deus e que não fazem ou agem como Deus age. Porque as mãos que estendem, os toques que têm, ou os interesses que os governam, são justamente os que são contrários ao que o Senhor, nosso Deus, se dispõe a fazer. Porque é muito em voga no tempo presente: Deus é bom, ou se nele pensamos. Alguns ainda vão dizer: é difícil acreditar em Deus porque diante de tanta maldade. Não acreditam porque aquilo que é ruim e que está ao nosso redor levanta dúvidas sobre Deus, sobre a sua existência. Não vou discutir a existência de Deus, mas eu vou discutir a semelhança de Deus. Porque quem nele crê, quem dele se aproxima, ou a ele desconhecer, não basta carregar simplesmente o seu rosto. É preciso que busque todos os dias ser sua semelhança. E ser semelhança, repito, é procurar todos os dias viver com as premissas daquilo ou daquele que nós chamamos de amor, de salvação, de Pai. Ao voltarmos a Gênesis, é importante vermos a organização do capítulo 1 de Gênesis até o capítulo 2, versículos 1, 2, 3 e 4a, vão dizer que Deus ordenou tudo e fez tudo com bastante cuidado e zelo
para que na perfeição sobressaísse a única coisa a qual ele sabe fazer: o bom, o bem. Mas essa organização e essa expressão sublime é para dizer: eis o molde pelo qual nós precisamos nos pautar. Qual é este molde? É ver em tudo dom, graça, ver a bondade e cuidar com bondade, para que tudo permaneça a ser bom e promover o bem. Mas, por ironia, todos nós, inclusive aqueles que dizem não crer em Deus, esquecem de olhar para as suas próprias mãos. E o que quero dizer com isso? Farei ser bem entendido. Vejam que instrumento singular que nós temos. A mão, 10 dedos. Ela nos permite fazer tantas coisas. Nos permite comer, acariciar, exortar, conter. Faz com que nós consigamos produzir arte, plantar e fazer com que a vida germine, salvar uma vida a partir de uma incisão. Por ela podemos fazer móveis, curar. Com ela podemos comunicar. Um instrumento tão simples e tão significativo, que só daremos falta dela o dia que não a tivermos. Composta de 10 dedos. E o povo antigo, ao olhar para as suas mãos e vendo os seus 10 dedos, podiam dizer assim: nossa, como é bom termos isso, e eu quero oferecer a Deus um pouco daquilo que com esta mão eu consigo produzir. A 10ª parte de tudo que tenho, como tenho os 10 dedos que tanto me favorecem. As mãos que comem, acariciam, cuidam, saram, também são capazes de maltratar, também são capazes de matar, também são capazes de destruir. Tudo dependerá daquilo que rege o coração de quem as tem. A mão de uma mãe pode fazer com que a cabeça de uma criança seja protegida numa queda. Mas a mão de uma mãe pode esmagar a mesma cabeça, se ela estiver em descompasso. Vejam, não é à toa que falo da mão e não é à toa que falo da semelhança. Porque há um questionamento no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos 1 a 13, sobre o fato: por que os teus discípulos não observam os preceitos antigos e não lavam as mãos para comer? A preocupação não é com a pureza. A preocupação, definitivamente, não é com a saúde. A preocupação é um desvio de reconhecer aquilo que o Senhor levanta como questionamento. Vocês são capazes de, a partir da ideia e do interesse de vocês, mudarem a Escritura. Vocês são capazes de mudar, como acontece também no Brasil, nem a ficha limpa é limpa mais. Mas claro que os nossos legisladores levam tudo em consideração para o seu benefício. E aí então, nós vemos que o problema não é a mão, o problema é a intenção. É o que rege o agir daqueles que fazem a pergunta. Porque vejamos bem,
A mão deve estar tão limpa quanto a intenção de quem a lava também precisa estar pura. Porque, caso contrário, seremos capazes de nos esquecer da semelhança de Deus, que cuida de nós, zela por nós, não nos desampara. A mão, no seu agir, será conduzida por alguém. A pergunta que estes homens fazem, ela ignorou um ponto que Jesus apresenta. Como assim vocês precisam cuidar de seus pais? E para deixarem de cuidar de seus pais, dizem que aquilo que seria destinado a eles é consagrado a Deus e ignoram a necessidade de seus pais. Vocês estão agindo conforme aquele que fez de vocês imagem dele? Vocês, no agir de vocês, estão sendo movidos pelo quê? Por qual intenção? Os discípulos podem lavar as mãos, não ter lavado as mãos desapercebidamente, isso não é um problema. Mas aqueles que maquinam e organizam o raciocínio para chegar a essa conclusão, se eu disser que o que deveria ser dado a meus pais é consagrado a Deus, é alguém que parou para pensar muito bem no que estava fazendo. Passarou tão bem e agiu com tanta intenção que o seu argumento é, apesar de falacioso, até aceitável. Somos incapazes de compreender o deslize de uma mão ou de uma desatenção, mas somos tristemente capazes de arquitetar para negligenciar alguém ou destruir alguém. Esse não é o agir de Deus e não é ser semelhança do Senhor. O homem criado à imagem de Deus é também o homem que assume todos os dias procurar agir conforme sua semelhança, comprometido com o bom e com o bem. É por isso que não basta simplesmente dizermos que alguém precisa corrigir-se. É necessário que nós também estejamos dispostos a nos corrigir. Não basta simplesmente perguntarmos aonde está Deus. Resta saber se nós demonstramos Deus. Não basta simplesmente levantarmos os questionamentos sobre a maldade da humanidade. É preciso perceber quais são as nossas maldades. Não basta simplesmente dizermos que os outros precisam mudar ou que a igreja precisa mudar, se eu não estou à disposição de assumir o caminho de mudança em mim. Caríssimos, no Evangelho de Marcos, capítulo 7, o principal objetivo que deveríamos ter será que a nossa preocupação atual com as purezas e ritualidades correspondem à pureza de corações que se manifestam ou que se inquietam diante dos inúmeros massacres, indiferenças e descompromissos que fazem de homens e mulheres somente instrumentos ou capachos no nosso tempo. Não nos cabe simplesmente não comer ou não comprar uma coisa. Não nos cabe simplesmente não fazermos isso ou aquilo. Não nos cabe simplesmente olharmos para as necessidades do nosso tempo e dizermos: olha, vai passar. É necessário buscar caminhos. Algum caminho. E o que quero dizer com isso é simples. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. A imagem é a sua apresentação. A semelhança é o seu comportamento.
Na igreja, como fiéis, precisamos buscar ser o rosto dele e a mão dele. Na política, é preciso que aqueles que se dizem cristãos, ou que falam que há um compromisso com o bem, começar a observar o que é necessário ser feito para o bem, seja enxugar a máquina pública, seja diminuir impostos, seja começar a fechar alguns ladrões ou correr atrás de alguns, seja não dizer simplesmente que as pessoas não devem fazer isso ou aquilo. Aqueles que legislam precisam ter atenção para que os seus discursos e as suas maquinações não se tornem simplesmente trampolim e estejam comprometidos, de fato, em fazer com que alguém adquira vida. E quem é esse alguém? Aquele que nós nem conhecemos, que estão no mais extremo norte do nosso país, nos piores e mais isolados grotões. Aí, imediatamente, alguém vai dizer assim, está vendo? O que esse padre está dizendo? Eu estou dizendo só uma coisa, só isso. Não adianta nós dizermos que Deus nos fez a imagem e semelhança se nós mostramos exatamente o rosto contrário, o comportamento contrário daqueles que se dizem acreditar nele. Só isso. Que Deus nos ajude a sermos imagem dele e que nós tenhamos a força e o interesse em sermos a sua semelhança, o seu agir. De pé, apresentemos nossas preces.